Boa noite, queridos ouvintes. Aqui é André Branco, e você está no canal Almas Afins. Hoje trago para vocês uma história que vai tocar fundo no coração de quem já sentiu o peso do preconceito ou a dor de ser subestimado. Preparem-se para se emocionar. Larissa ajustou o colar diante do espelho, admirando como o vestido esmeralda realçava cada curva que tanto suor custou para recuperar após o nascimento de Miguel. Aquele corpo esculpido à força de disciplina era seu passaporte em um mundo que, até pouco tempo atrás, lhe parecia tão distante quanto as estrelas. Filha de professores de uma pequena vila perdida nos contrafortes do Altai, ela cresceu ouvindo que só o estudo e a determinação a tirariam daqueles vales esquecidos. E eis que ali estava, formada com louvor em economia, com um emprego em uma das empresas mais cobiçadas da capital e noiva de Kirill Chadrin, herdeiro de um império de boutiques de luxo. O romance foi um turbilhão, em 6 meses, ele já deslizava um anel em seu dedo. Larissa acreditou que a felicidade era completa, até conhecer Albina Santanislavovna. Desde o primeiro encontro, a sogra deixou claro que uma caipira ambiciosa não era digna de seu filho. Cada jantar virava um campo minado, onde Albina, com sorrisos afiados como lâminas, encontrava novas formas de menosprezar a nora. O pior era que, apesar de suas raízes humildes, Larissa falava 3 idiomas, tinha modales impecáveis e uma inteligência que rivalizava com a do próprio Kirill, e isso a tornava ainda mais insuportável aos olhos da matriarca. Aquela noite seria mais um round do jogo sujo que Albina adorava jogar, seu aniversário de 60 anos, celebrado em um dos restaurantes mais exclusivos de Moscou. Amor, estamos atrasados? Kirill apareceu na porta, impecável no terno azul marinho, os 35 anos esculpidos em traços de homem bem-sucedido. Minha mãe odeia quando chegamos depois dos outros. Larissa suspirou. Kirill era um marido atencioso, mas bastava a sombra de Albina aparecer para que ele se transformasse em um menino assustado, incapaz de confrontar as manipulações da mãe. Quase pronta, respondeu, ajustando as joias enquanto olhava para o filho, adormecido na cama. Espero que, dessa vez, sua mãe não faça comentários sobre meu sotaque interiorano. Ele forçou um sorriso constrangido. Você exagera. Mamãe é apenas, direta. Sempre foi assim, liderando pessoas. É parte do sucesso dela. Larissa não discutiu. Era inútil explicar que a franqueza de Albina era na verdade uma arte refinada de humilhação, calculada para ferir onde mais doía. O salão do restaurante já borbulhava com os murmúrios da elite moscovita. Albina reinava à cabeceira da mesa principal, cercada por seus aliados mais fiéis. Ao ver o filho, seu rosto se iluminou até que os olhos pousaram na nora. Kiriusha, finalmente! Exclamou, levantando as mãos em gesto teatral. Já estava pensando que meu único filho esqueceria o aniversário da própria mãe. Kirill beijou-lhe a face. Parabéns, mãe! Você está radiante. Albina floresceu sob o elogio, mas seu sorriso murchou ao se virar para Larissa. Ah, você também veio, disse, como se a presença da nora fosse um incômodo inesperado. Olga Mikhailovna chamou a amiga ao lado, esta é a tal nora de que lhe falei, a moça daquela vila, como mesmo se chama? Nezino? Negena, corrigiu Larissa, serena, com um sorriso que desarmaria até os mais cínicos. Um lugar encantador nos pés do Altai. Tão belo que até o National Geographic fez um documentário por lá. Os lábios de Albina se apertaram. Ela não gostava quando a nora não se curvava. A noite seguiu no mesmo tom. Entre taças de champanhe, Albina soltava farpas veladas sobre as origens rústicas de Larissa, enquanto Kirill fingia não ouvir. Depois de alguns drinks, a sogra perdeu até a discrição. Sabe, anunciou aos convidados, quando Kirill a trouxe pela primeira vez, achei que fosse uma piada. Imaginem, ela não sabia qual garfo usar para peixe. Era mentira descarada. Larissa dominava cada regra de etiqueta, mas escolheu guardar silêncio. Não ali. Não naquela noite. Quando serviram o prato principal, todos saboreavam uma iguaria da alta gastronomia francesa. Exceto ela. Diante de Larissa, uma porção de salade Olivier industrializada, claramente jogada no prato às pressas. Pensei que você se sentiria mais à vontade com algo familiar, justificou Albina, com falsidade doce. Essas delicadezas estrangeiras não são para qualquer paladar.
Kirill olhava fixamente para o próprio prato, como se nele estivessem escritas as respostas do universo. O ápice veio na hora da sobremesa. Albina, já alterada pelo álcool, empurrou os restos de seu Olivier para o prato de Larissa com um gesto dramático. Uma camponesa deve ser grata por qualquer migalha, declarou, desafiadora. O riso nervoso de Kirill ecoou pela mesa, alto demais, forçado demais. Alguns convidados riram por educação. Larissa, porém, levantou-se lentamente. Seu movimento cortou o ar como uma lâmina. Albina Santanislavovna começou, com uma calma que gelou o ambiente, onde eu nasci, ensinaram-me duas coisas: o respeito não se mede por dinheiro ou sobrenome. E que, mesmo quando não merecem, honramos os mais velhos. Fez uma pausa, observando a máscara de superioridade da sogra se rachar. Em 5 anos de casamento, a senhora nunca perdeu uma chance de me humilhar. Mas sabe o que é curioso? Nunca a vi feliz. Nenhuma vez, apesar de toda a fortuna, do poder, dos contatos. Na minha vila, as pessoas sorriem com pouco. Porque felicidade não se compra em boutiques. Virou-se para Kirill, que a encarava com os olhos arregalados. Eu sei que você ama sua mãe, e jamais pedi que escolhesse entre nós. Mas hoje você riu enquanto me menosprezavam. Isso, eu não perdoo. Tirou da bolsa um pequeno embrulho, envolto em papel brilhante. Parabéns, Albina Santanislavovna. É um trabalho manual dos artesãos da minha terra. Que ele lhe lembre, o verdadeiro valor não está no berço, mas na alma de quem o carrega. Deixou o presente sobre a mesa e saiu, sem pressa, enquanto o silêncio atrás dela era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Em casa, foi direto ao quarto do filho. Miguel dormia abraçado ao urso de pelúcia, os cachos loiros espalhados pelo travesseiro. Larissa ajustou o cobertor e beijou sua testa, sentindo o cheiro doce de infância. Não sabia o que viria pela frente, mas uma coisa era certa: ninguém, nem mesmo a mãe de seu marido, voltaria a pisar em sua dignidade impunemente. A porta da frente rangeu tarde da noite. Os passos de Kirill vacilaram no corredor, se pelo álcool ou pela culpa, pouco importava. Ele entrou no quarto na ponta dos pés e encontrou Larissa acordada, os olhos fixos no teto. Eu deveria ter te defendido, murmurou, após um longo silêncio. Não mereço seu perdão. Ela virou-se para encará-lo. Não é questão de perdão, Kirill. É questão de respeito. Eu mereço tanto quanto sua mãe. Eu sei, ele sentou-se na beira da cama, as mãos trêmulas. Depois que você saiu, ela continuou, e eu finalmente disse que não aguentaria mais. Que, se não mudasse, perderia não só você, mas, a voz falhou. Larissa não precisou ouvir o resto. Às vezes, o silêncio diz mais do que qualquer palavra. E naquela noite, pela primeira vez, ele escolheu ficar do lado certo. Larissa apoiou-se nos cotovelos, surpresa com aquela confissão. E o que ela respondeu? Primeiro, um acesso de fúria. Depois, trancou-se no banheiro chorando por meia hora. E então, abriu o presente que você lhe deu. A memória da pequena caixa de cedro entalhado, trazida pela sogra de sua última viagem à terra natal, veio à tona. Dentro, a antiga broche de família, passada de geração em geração pelas mulheres do clã. Um objeto de valor não pelo ouro ou pelas pedras, mas pela história que carregava. Ela ficou muito tempo olhando para ele, contou Kirill, a voz ainda trêmula. Depois perguntou se era mesmo uma relíquia, como dizia no bilhete. Quando confirmei, algo nela mudou. Disse que precisava de tempo para pensar. As semanas que se seguiram foram um divisor de águas. Albina Santanislavovna sumiu. Não ligou, não apareceu, como se tivesse se recolhido para uma batalha silenciosa consigo mesma. Larissa voltou ao trabalho, e Kirill, pela primeira vez, começou a enxergar seu próprio papel naquele conflito que já durava demais. Até que, um mês depois, o inesperado, um telefonema. Quero falar com você. Só com você, pediu a sogra, marcando um encontro em um café discreto perto do escritório de Larissa. Quando chegou, encontrou uma mulher diferente. Sem a postura rígida de sempre, sem o olhar cortante. Albina Santanislavovna torcia uma guardanapo entre os dedos, e pela primeira vez pareceu frágil. Obrigada por vir, começou,
assim que Larissa sentou-se à sua frente. Você queria conversar? A sogra assentiu, respirando fundo antes de mergulhar em palavras que jamais imaginara proferir. Depois do que você disse no meu aniversário, passei noites sem dormir. No começo, só sentia raiva. Mas então comecei a me lembrar de mim mesma aos 20 anos. Fez uma pausa, como se o peso da memória a oprimisse. Você sabia que não sou de Moscou? Vim de uma cidadezinha pobre na região de Tver, sem contatos, sem dinheiro. Tive que lutar por cada migalha do que conquistei. Larissa ouvia, atônita. Aquela era uma albina que nunca conhecera. Talvez, a voz da sogra falhou por um instante, talvez eu veja em você a garota que fui. E isso me assusta. Porque você tem o mesmo brilho nos olhos que eu tinha. E eu tive medo. Os dedos apertaram o guardanapo com mais força. Medo de que você conquistasse mais do que eu. Medo de que, ao seu lado, eu parecesse velha, irrelevante. Medo de que Kirill a amasse mais do que a mim. O silêncio que se seguiu foi carregado. Pela primeira vez, Larissa não via diante de si a sogra implacável, mas uma mulher com cicatrizes que nunca mostrará. Eu nunca tentei tirar seu filho de você, disse Larissa, baixinho. E nunca tentarei. Albina Santanislavovna tirou da bolsa a broche familiar. O objeto que, segundo ela, explicou muitas coisas. Nunca recebi nada assim, confessou, a voz embargada. Nada com tanta história, tanto significado. Minha família não tinha relíquias. Éramos pobres demais para isso. Estendeu o objeto para Larissa, em um gesto que parecia quase sagrado. Isso deve ficar com você. Para sua filha, quando ela nascer. Mas, os olhos brilharam, eu gostaria, um dia, de merecer outro presente. Talvez. Foi o primeiro passo. Tortuoso, incerto, mas verdadeiro. Depois daquele dia, algo entre elas começou a se transformar. Albina parou de lançar farpas, e Larissa aprendeu a enxergar além da armadura da sogra, uma mulher que, como todas, carregava medos e inseguranças. Kirill não acreditava no que via. Mas era grato, infinitamente grato, por aquelas duas mulheres terem escolhido, finalmente, o caminho da paz. Ele deixou de ser o homem dividido entre duas lealdades e tornou-se, pela primeira vez, um marido de verdade. Um filho presente. 1 ano depois, nasceu Ana, nome escolhido em homenagem à avó de Larissa. No batizado, Albina Santanislavovna presenteou a nora com um colar de safiras, sua relíquia familiar, comprado quando abriu sua primeira loja, guardado em segredo por décadas. Prometi a mim mesma que o daria à mulher que fosse digna do meu filho, revelou, com um sorriso que não era nem sombra da antiga frieza. E você, Larissa, é mais do que digna. 5 anos se passaram desde aquele aniversário que mudou tudo. A família Chadrenik reunia-se agora em torno de uma mesa farta na Dasha, celebrando o aniversário de Misha. Albina, que as crianças chamavam carinhosamente de Babusca Lia, ajudava Larissa a arrumar os pratos, quando de repente perguntou, com um brilho malicioso nos olhos. Lembra daquele Olivier? Larissa soltou uma risada. Como esquecer? Confesso uma coisa, detesto salada russa. Sempre detestei. Encomendei aquela só para te provocar. E eu adoro, admitiu Albina, rindo também. Principalmente o da minha mãe. Olharam uma para a outra e caíram na gargalhada, chamando a atenção dos demais. O que foi? Perguntou Kirill, entrando com a pequena Ana nos braços. Segredos de mulher, respondeu Albina, piscando para Larissa. É verdade, confirmou esta, ainda rindo. E sabe o que mais? Hoje preparei um Olivier especial, com a receita da minha mãe. Acho que até quem não gosta vai aprovar. Naquela noite, pela primeira vez, sentiram-se uma família de verdade. Sem máscaras, sem ressentimentos, sem a necessidade de provar nada a ninguém. Apenas pessoas que, contra todas as probabilidades, haviam aprendido a valorizar suas diferenças. E o Olivier? Delicioso. Até Albina Santanislavovna pediu bis.